Meus amigos, boa noite. Olha, vou gravar um vídeo mais uma vez aqui para o canal, principalmente para vocês que são inscritos, que assistem meus vídeos. Eu vou pedir para que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Pois bem, o assunto se trata de duas entrevistas que eu assisti de duas pessoas da área do direito. O primeiro, a entrevista que eu assisti foi do jurista Yves Granda da Silva Martins. É um jurista, advogado, professor, escritor brasileiro, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Marquês e membro da Academia Brasileira de Filosofia. Mas eu quero citar uma coisa aqui. Na minha estante, eu já falei mais de uma vez, sempre tem a Constituição brasileira e tem a Bíblia. Eu sempre tive o cuidado de fazer, não só ler, mas fazer uma interpretação, porque a Bíblia já fala, em Eclesiastes 8:9, fala da seguinte forma. Vou ler o versículo 9 do capítulo 8. Diz da seguinte maneira: tudo isto vi quando apliquei meu coração a toda obra que faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para a desgraça sua. O Senhor está falando que maldito do homem que acredita no outro homem. Deve só acreditar 100% em Deus e no Salvador. Pois bem, por que eu quero dizer isso? Porque esse próprio professor, Yves Granda, através dele, nós tivemos uma interpretação errada no artigo 142 da Constituição, pela interpretação errada, e aqui eu vou ler também o artigo 142 para vocês terem uma noção do que diz. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer deste da lei e da ordem. Então, a Constituição está dizendo que não é para que as Forças Armadas tenham o direito de aplicar o golpe. E aqui, uma experiência que eu tive dentro do SETCOMAR, que é o Comando da Aeronáutica em Manaus, eu sempre aprendi lá pelos bons comandantes, e aqui eu vou citar o nome do meu brigadeiro Lino, do meu comandante Coronel Garó, que a orientação é para quê? Principalmente nas fronteiras, não deixar invadir, não deixar, por exemplo, traficante de outros países, invasão, tudo isso. Não aplicar um golpe contra o seu próprio país. É isso. Mas foi o que a gente viu no dia 8, o golpe sendo aplicado. E aí, por que eu estou dizendo isso?
Porque quando eu cito os dois comentários de duas autoridades, que o outro foi o Cacai deixa bem claro que o golpe foi aplicado, não foi a intenção, tá? Que houve, não, eles invadiram os três poderes. Então, foi aplicado. Graças a Deus que teve autoridade de pulso, que nem o ministro da Justiça, Flávio Dino, tomou uma posição firme, de coragem, e que impediu um derramamento de sangue. Principalmente se tivesse todos aqueles ministros lá, pode ter certeza que tinha havido um derramamento de sangue. E aí você vai para o outro lado desse professor que eu citei, do Ives Granda, quando ele fala que a carta que foi encontrada na casa do ex-ministro, ex-secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça, do Anderson Torres, não tem validade nenhuma, porque era só uma cartinha, não tinha assinatura. E a intenção e a maneira que foi traçado o golpe, como é que explica? E ele fala isso pela mesma interpretação que ele interpretou o artigo 142. Olha o perigo que a gente corre quando você, conforme a Bíblia fala, quando a gente acredita no homem. Devemos escutar os dois lados, o bem e o mal, e devemos escolher a qual nós vamos seguir. Só que tem uma coisa, quando você adere, seguir o mal, a tendência é muito grande de você pagar uma penalidade muito cara. É o que foi que aconteceu agora com os presos que estão lá na Papuda, que vão pagar um preço altíssimo. Sabe por quê? Porque eles não tiveram a cautela de analisar os fatos e foram junto com a manada dessas pessoas que estão pedindo o golpe. E aí, essas pessoas tenho certeza que não têm nenhuma noção o que é uma ditadura. Não foi à toa que no dia 11 de agosto, quando foi imobilizada, todo o Brasil inteiro se mobilizou que ditadura nunca mais, sabia o que a gente ia passar pela frente. Ali só tinha pessoas que têm muito conhecimento na história do nosso país. E aí eu vou citar um texto aqui de um livro muito bom, tá? Que quem quiser procure. Escrito por Paulo Moreira Leite. A outra história da Lava Jato. E ele diz da seguinte forma na página 191. Na hora mais sóbria da ditadura militar, quando os cafajestes mais brutais imaginavam que podia agir à solta, a partir de um instinto mais baixo, acreditando que ninguém ficaria vivo para reconstruir sua brutalidade, pois tinham a ilusão arrogante de que o fim do mundo era também o fim da história. Costumava-se que o fim do mundo também era o fim da história. Jogava rato, cobra e outros animais em cela de prisioneiro. Rato costumava ser introduzido na vagina das mulheres. No ânus dos homens, na cela em que homens e mulheres eram tratados como lixo. E a hoje colunista Mira Leitão, então militante do PCdoB, enfrentava cobras. Os ratos pouco importam. Precisa de roedores que foram soltos. Certo? Então, é vergonhoso hoje a gente vê na política e feita para produzir sangue, dor e crueldade,
ratos foram padronizados na estética de horror político pela nazismo de Adolf Hitler. Era isso que queria Bolsonaro. Tudo isso. Vocês têm uma noção o que é uma ditadura. É preocupante, mas não devemos relaxar. Devemos, as pessoas de bem, ficar atento, porque ainda não acabou não. Os lobos só estão esperando o desatento da gente para que ele chegue novamente com sua maldade criminosa para aplicar novamente. Não vá pensar que o impedimento de domingo eles vão recuar, não. Eles vão fazer o tempo todo com que o presidente Lula não governe o país. E aí os iludidos dizem que é pela democracia e é pela família. Família criminosa. É isso. Fica o recado, tá dado.